Empilhadeiras, elas tombam por excesso de carga, perfeito? Se o operador pegar uma carga excessiva, a empilhadeira vai tombar. Mas será que tem mais algum outro fator que leva a empilhadeira a tombar? Olá, Roland Roberto Lombard aqui com mais um vídeo no canal Treinamento Levado a Sério. Maravilha, vamos lá. Excesso de carga tomba empilhadeira. Isso não é segredo para ninguém. Está lá a indicação na empilhadeira da capacidade de carga e o operador não pode pegar uma carga superior. Isso não é novidade para ninguém. Perfeito. O que muitas vezes acontece é que o operador não consegue saber qual é o peso real da carga. Esse é um problema. Então o operador precisa dessa informação, precisa conhecer a carga e não pode arriscar. Se ele não sabe o peso da carga, ele não pega a carga com a empilhadeira. Só que tem outros fatores que podem levar ao tombamento, mesmo com a carga dentro do limite da máquina. Primeiro que eu vou destacar aqui é a tal da inércia. Você está no movimento retilíneo, né? A gente fala na escola retilíneo, uniforme, enfim. E você está andando numa rua e você vai fazer uma curva. Lógico que a carga vai ter a tendência de continuar naquela linha reta. Então, o que o operador tem que fazer para conseguir manter a empilhadeira estável? Reduzir a velocidade e abrir a curva. Não faça curvas fechadas com carga. Não faça curvas em velocidades excessivas com carga, né? Não é assim que se opera a máquina quando ela está com carga. Isso pode sim fazer o tombamento lateral ocorrer. Agora, além disso, tem um outro fator, que é a posição do centro de gravidade da carga. E olha só, aqui a gente pode ter tanto tombamento lateral, como também tombamento para frente, tombamento frontal, porque o indivíduo colocou a carga na posição errada, ou ele não soube avaliar. Então vamos ver agora como é que a gente resolve isso. É muito comum no treinamento de operação de empilhadeira se falar do triângulo de estabilidade. Perfeito, o triângulo de estabilidade existe, é uma abordagem teórica, na prática ninguém vai ver triângulo nenhum, nem centro de gravidade andando lá embaixo, ninguém vai ver isso. Mas é um esclarecimento teórico sobre o que acontece com a empilhadeira. O triângulo da estabilidade é o eixo dianteiro e a central do eixo, ponto central do eixo traseiro. Pronto, você traçou esse triângulo e ali todas as cargas, né, resumidas em um único ponto, esse ponto tem que ficar dentro desse triângulo numa visão ali vertical, perfeito? Esse ponto estando ali, a máquina está estável, a empilhadeira não tomba, a carga não tomba. Ótimo. E ele diz que se você passar desses limites do triângulo, a máquina vai tombar para frente, para os lados, até para trás. Se o indivíduo, em determinadas situações, pode até tombar a máquina para trás. Passou do triângulo, teoricamente tomba. Na prática, o que o operador tem que fazer? Primeiro, tombar para frente, o operador tem que respeitar o limite de projeção para frente do centro de gravidade da carga. Isso vem na plaquinha da empilhadeira. Na plaquinha vem lá o desenho do garfo, posição da carga, posição do centro de gravidade da carga. E essa posição vai ter um afastamento da grade de apoio, da grade que protege a torre. Então, esse afastamento precisa ser controlado pelo operador. O operador não pode colocar o centro de gravidade da carga muito afastado. Isso vai gerar um efeito na máquina e pode gerar tombamento, mesmo com cargas inferiores ao limite da máquina. Então, esse afastamento é fundamental. Não é só a carga. Essa distância também é importante. E eu falei centro de gravidade da carga. Se for uma carga homogênea, é o centro da caixa, é o centro do pallet. Agora, se não for uma carga homogênea, operador, você tem que saber onde está esse centro. E isso tem que vir marcado na carga. Cargas diferenciadas vão vir com essa marcação. Por exemplo, um motogerador, muitas vezes, ele vem com um olhar de içamento na parte superior
esse olhar está deslocado. Você percebe que geometricamente ele não está no centro. É porque o fabricante do motogerador já calculou ali o centro de gravidade daquela máquina e ele já colocou aquilo deslocado. E é aquele ponto que você vai usar como referência para centralizar. Então, o afastamento e também o deslocamento lateral. Cargas que não são homogêneas, né? Carga a granel, tudo bem, mas de repente, como eu falei, um motogerador, você também tem que alinhar a carga lateralmente. Então, você não pode deixar mais carga de um lado do que do outro. A máquina vai tombar para esse lado. Então, alinhar o centro de gravidade da carga também lateralmente. No, né, na distância para frente e também lateralmente tem que estar alinhado com a empilhadeira. É aí que muita gente usa de forma errada um recurso da máquina. Geralmente a terceira alavanca, o terceiro comando da empilhadeira, o primeiro elevação, o segundo inclinação da torre, o terceiro é o movimento lateral da grade ou do conjunto de garfos. E o pessoal usa isso para acertar a carga na hora de fazer o depósito. Não é para fazer assim. Você alinha a empilhadeira antes, depois sobe a carga e coloca a carga no depósito. Se você colocou a empilhadeira, não está 100% alinhado, você subir a carga e depois deslocar de lado, grandes chances de tombamento lateral. Então, esse recurso eu posso usar quando? Quando eu não tenho uma carga homogênea, o centro de gravidade está fora e eu vou pegar a carga e deslocar de lado para que o centro de gravidade da carga fique alinhado com a empilhadeira. Pode ficar uma visão um pouco estranha. Parece que tem uma caixa mais para um lado do que para o outro, mas o centro de gravidade vai estar alinhado com a empilhadeira. É isso que é importante. Perfeito? Aliás, outro elemento que ele colabora muito para que os danos e a severidade do acidente seja é, elevadíssimo é a questão de andar com os garfos elevados. Tem muitos acidentes que, quando você faz uma análise um pouco mais minuciosa, você percebe que, se o indivíduo não estivesse com o garfo elevado, mesmo que ocorresse uma instabilidade do equipamento, não teria óbito. É, é isso mesmo, infelizmente. O operador muitas vezes anda com o garfo muito afastado do chão. O garfo tem que estar baixo, o mais baixo possível. Um piso de concreto usinado dentro de um galpão excelente, você vai andar baixo. É o suficiente para não bater o pallet, é o suficiente para o garfo não raspar no chão. Né? É isso que a gente tem que fazer. Agora, a gente vê muita gente andando com garfo elevado, numa altura mediana. Se tem um tombamento para frente, o tombamento só vai parar a hora que o garfo bater no chão, a hora que a carga bater no chão. E isso muitas vezes já é tarde demais. Né? Se tivesse recolhido, ele poderia até ter esse efeito, mas não teria chance de causar danos maiores. Então, operador, garfo baixo. Olha quanta coisa. Garfo baixo, controle da velocidade. Né? Vou dar um outro exemplo aqui. Né? Rampa. Tem um vídeo específico sobre gradiente de rampa. Perfeito. Está tudo bem, estamos dentro do gradiente de rampa. Como é que eu faço para subir a máquina numa rampa, com carga e sem carga? Eu posso tombar a máquina, posso tombar a carga, se eu não subir essa rampa, não fizer essa avaliação da forma correta e não operar da forma correta. Quando a gente está numa rampa, a forma mais simples e correta da gente avaliar é colocar aquele peso que é mais específico, mais expressivo na parte de cima da rampa, na parte alta da rampa, né? A montante, não a jusante. Então, como é que eu faço isso? Eu vou deslocar a máquina sem carga, então eu vou pensar nessa balança que é a máquina, que é a empilhadeira. Tem carga na frente, tem o contrapeso atrás. Eu vou pensar nesse equilíbrio. Se eu não tenho carga no garfo, o contrapeso é que está fazendo mais força. Então eu vou subir de ré e vou descer de frente.
Perfeito. Estou com carga e essa carga é uma carga expressiva. Está dentro do limite, mas está próximo do limite. O operador sente que é uma carga expressiva. Opa, se a carga é expressiva, então agora nessa balança eu vou colocar a carga na parte alta da rampa. Então eu subo de frente e desço de ré para não correr risco de tombamento. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha sido interessante. Façam seus comentários. Se curtiu, aciona ali, dá um joinha, vai ajudar a gente aqui. Outros vídeos serão publicados no intuito de operar equipamentos autopropelidos de forma mais segura e eficiente. Muito obrigado.